Olá, minhas colegas, meu nome é Janete Campos. Hoje estou aqui para trazer para vocês uma receita econômica para os nossos dias da quarentena, para vocês ganharem dinheiro, para preparar o lanchinho da tarde, ou mesmo aquele aniversário que vocês agora estão confinados, para preparar para a criançada, tá bom? Eu vou começar falando sobre os ingredientes. Aqui eu vou colocar água. No final eu vou passar toda a receita para vocês, não se preocupe. Aqui eu tenho uma xícara de água, eu estou usando xícara medida. Aqui eu estou usando uma xícara e meia de açúcar mascavo. E eu vou levar isso ao fogo para diluir, tá? Não é para fazer calda, é só para dissolver praticamente o açúcar mascavo, ok? Então, feito isso, nós vamos colocar todos os ingredientes na batedeira. Agora nós já diluímos o açúcar mascavo junto com a água. Não é para fazer calda, gente, é só mesmo para diluir o açúcar mascavo. O açúcar mascavo ele vem sempre assim com uns gruminhos, né? Diluído, tudo ok. Vamos deixar aqui do lado. Então vamos colocar na batedeira, é tudo de uma vez só. Esse pão de mel, ele não entra ovo, tá? A receita está certa. Então aqui eu tenho 2 xícaras e meia de farinha de trigo, da sua preferência. De preferência sem fermento, tá? É uma farinha sem fermento. Esse pão de mel também não entra fermento. Então aqui eu vou usar 2 colheres, depois eu passo a receita certinha, de bicarbonato de sódio. Então aqui eu tenho bicarbonato de sódio. Aqui eu separei 1 colher de sopa de chocolate em pó. Não é achocolatado, é chocolate em pó. Pode ser 50%, 70%. Aqui eu tenho as especiarias cravo, canela, noz moscada. E aqui a gente pode usar ou cardamomo ou gengibre. Eu estou usando gengibre em pó, tá? Então aqui eu vou colocar de uma só vez. Em seguida, eu vou estar colocando o óleo de cozinha, óleo de milho, óleo de boa qualidade. Então aqui eu tenho 2 colheres de óleo de milho. Aqui eu tenho meia xícara de, não é mel, é aquele glucose de milho que vocês encontram na loja, aquele de garrafa, tá? Não é de supermercado. Então aqui é glucose de milho. Eu vou utilizar meia xícara de glucose de milho. Vou estar utilizando meia xícara de mel. Esse mel não pode ter aroma, não pode ser de laranjeira, silvestre. É o mel natural, tá? Para que não perca o sabor das nossas especiarias. Feito isso, eu já coloquei tudo na batedeira. Vou agregar, porque com esse tempo, essa minha caldinha já ficou fria, ok? Feito isso, eu vou estar batendo, vou utilizar minha batedeira. E aqui eu venho na velocidade média e vou começar a bater meu pão de mel. Bater como se fosse um bolo, tá? Agregou com uma massa homogênea e aí nós vamos começar a colocar nas forminhas. Tem 2 maneiras de preparar. Ou você pode colocar nas forminhas individuais ou pode usar uma assadeira. Só que nas forminhas individuais, pelo tamanho que eu vou mostrar depois, ela vai render uma média de 30 forminhas. E na assadeira, ela vai render mais ou menos umas 20 fatias, tá? Então o rendimento nas forminhas é maior. Prontinho, aqui nós já preparamos com o próprio batedor, a gente tira as laterais, né, para fazer uma massa bem homogênea. Então aqui eu deixei essa massa, tá, bem homogênea, ela fica bem líquida, tá? Então aqui eu vou agregar nas forminhas. Eu tenho aqui forminhas de vários tamanhos.
Então aqui eu tenho essas forminhas que vai render uma média de 30 forminhas. Eu tenho essa agora que vem o Dia dos Namorados, a forminha formato de coração, ela vai render mais ou menos umas 25. Tem a maior, se vocês querem fazer para vender, né, para uma festinha. E tem essa aqui também, tá? Essa daqui só vai render 20, ela rende bem menos. Então aqui eu vou untar com manteiga ou margarina, ou aquele desmoldante. Aí eu vou passar a manteiga ou margarina e vou colocar farinha, vou juntar uma na outra e vou chacoalhar. E eu vou ter elas aqui untada. É necessário untar, ok? Então eu vou colocando, em vez de eu colocar com a colher, que a colher vai fazer sujeira, eu pego assim uma conchinha, ou mesmo a própria medidor, e vou colocando. Só que tem um detalhe, não posso encher, tá? Elas vão crescer muito, então, e não tem fermento, gente, nem ovo. Só que o bicarbonato, ele tende a crescer. Então eu vou usar meia forminha e vou levar ao forno pré-aquecido por 180 graus. Uma média de 20 a 25 minutos, de acordo com o seu forno, ok? Então seria essa o nosso pão de mel. Depois preenchida, nós vamos levar para assar. Eu vou ensinar vocês a rechear e a banhar. Só que isso só depois de umas 2, 3 horas, porque ela não pode ser recheada nem quente e nem banhada, senão ela não vai ter a mesma durabilidade. A durabilidade desse pão de mel é uma média de 15 dias. O pão de mel já saiu do forno e agora aqui eu tenho o doce de leite. Esse doce de leite eu cozinhei em panela de pressão por 45 minutos. Vai de cada um. Quem quiser mais clarinho, 30 a 25 minutos ele vai ficar mais claro. Mas eu cozinhei ele por 45 minutos, que ele fica mais firme, é mais fácil para rechear, ok? E aí nós vamos ter o nosso chocolate. Aqui eu estou usando chocolate fracionado. Para quem não sabe mexer com chocolate, esse chocolate é prático, é saboroso. Existem várias marcas. E o que acontece? Ele vai ser derretido, eu posso derreter no micro-ondas. Não esquecendo que a gente vai derreter no refratário, no micro-ondas, mas em 30 segundos, porque o micro-ondas também queima. Quem tiver panela banho-maria pode derreter no banho-maria, chocolate ou banho-maria ou micro-ondas, ok? Então eu vou pegar o pão de mel, vou ensinar vocês a rechear e a banhar. Prontinho, já está pronto os nossos pão de mel. Eu vou ensinar vocês a retirar da forma. É importante que fique frio, né? Nós vamos tirar sempre com a ajuda de uma espátula para que ele não quebre, tá? Pode acontecer, nós vamos tirar, pode acontecer dele ficar com uma rebarba. Se acontecer, se vocês querem assim perfeitinho como o meu, você pode pegar uma tesoura de cozinha e fazer isso, ó, tá? Eliminar se crescer um pouquinho mais, ó, tem alguns que crescem mais. Então, é só fazer isso para ficar igual. Mas isso vai de cada um. Quem não quiser fazer, não é necessário, tá? Então, aqui nós temos no formato de coração, que agora é pro Dia dos Namorados. Então, aqui eu já soltei, ó, ele tá soltinho. Untando com manteiga ou margarina, fica muito fácil de tirar, ó, tá? Então, aqui eu já retirei. E agora eu vou ensinar vocês a rechear, tá bom? Então, o que eu faço? Eu vou cortar esse pão de mel ao meio, sem cortar totalmente. Porque na hora do banho, se eu cortar ele totalmente, como se fosse um sanduíche, cada parte vai para um lado. Então, aqui eu venho com o meu doce de leite, né? Vamos usar ele farto, ó. Eu passo, pressiono, tiro o excesso. Fazer isso com de coração, ó, de coração eu faço assim, eu faço na lateral, fica mais fácil para rechear, tá? Então aqui eu venho doce de leite, passo como se fosse uma manteiguinha, né? Um pouquinho, ó, a mais, e aqui vamos pro quadradinho, ó. Então aqui cortamos também, ó, não corte até o fim.
Essa massa tem que estar fria, eu deixei esfriar, porque senão aqui o que vai acontecer? Se eu não deixar esfriar, na hora que nós vamos banhar, ele não vai secar. E outra coisa, nós vamos colocar aqui o doce de leite, com ele morno, ele pode embolorar, tá? Então, sempre trabalhando com o pão de mel frio, tudo bem? Então agora eu tenho aqui o chocolate que eu derreti, tá? Foi em 30 segundos, até que ele se torne líquido. Esse eu não preciso fazer o resfriamento. Quem preferir o chocolate nobre, aí sim vai fazer o resfriamento, volta para a tigela e vamos fazer o banho. Para fazer o banho, eu vou precisar, aqui eu tenho uma tábua, tá? Uma tábua de carne, uma tábua reta, né? E aqui eu forrei com papel alumínio. O que eu vou fazer? Eu vou deitar esse pão de mel, virar a parte de cima para baixo, vou envolver no chocolate e vou tirar, ó, fazer várias vezes para que eu consiga tirar o excesso, porque se eu não conseguir tirar o excesso, muitas vezes eu faço isso, ó, para eliminar o excesso e venho no papel alumínio, ok? Se eu não fizer esse processo, vai ficar aquela beiradinha, fica feio, né? Então, eu virei para baixo, coloquei aqui, cobri toda a lateral. Não precisa bater na tigela, tá, gente? Olha, com a espátula você vai tirando o excesso. Você já viu que não tem mais excesso, ó, não pinga? Vamos para o papel alumínio. Aí nós vamos levar para a geladeira. A geladeira é muito importante, tá? Na hora que vocês levarem para a geladeira para secar, é coisa de 5 minutinhos no máximo. Mas o importante é que a geladeira esteja limpa. Limpa em que sentido? Não tenha nada de pratos de peixe, uma comida mais temperada, porque o chocolate ele passa o odor do que tem na geladeira, tá? Então sempre tomar esse cuidado. Na hora que vocês estiver banhando, não deixe de coar café no mesmo momento, porque também o pão de mel vai ficar com sabor de café, tá? Então sempre tomando esses cuidados, ele é muito delicado na parte do chocolate. Então aqui, ó, uma boa sugestão agora pro Dia dos Namorados, né? Olha que coisa bonita. Prontinho. Então, o que eu faço? Esse processo eu vou levar à geladeira. Não dá mais que 5 minutinhos. Não é para deixar ele transpirar. Se você percebeu que ele está seco, retira, ok? Esse processo eu vou levar até a geladeira, ok? Prontinho, tiramos da geladeira, olha, ele tá sequinho, tá, ó, soltou do papel, então a gente sente que ele tá seco, ok? Sempre tomando cuidado na hora de embalar, nós vamos embalar ou em saquinhos, como esse, tá? Então aqui eu vou colocar no saquinho, sempre não sujando o saquinho, né? Aí você vai colocar o lacinho da sua preferência. Ó, Dia dos Namorados, a gente pode usar aqui de coração, né? Ó, já é uma grande sugestão para o Dia do Namorado, uma fitinha vermelha. E caso vocês queiram fazer para presentear para uma festa, pode utilizar aqui, ó, a caixinha, de preferência que for uma caixinha de acetato, porque o pão de mel, apesar de ser de chocolate, ele engordura, tá? Então não pode ser direto no papelão. Ou se não, vocês podem pegar esse papel que a gente utiliza para bem casado, então a gente pode virar, né? Fechar. E aqui a gente pode colocar o motivo da festa, tudo isso, e aqui a gente vai fechar com um único durex, tá? Então a gente pode utilizar dessa forma, usando o motivo da festa, tá bem? Aqui nós temos o redondo também, que casa bem nessa caixinha. Deixa eu pegar aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, a caixinha também fica muito bom. Então seria isso, gente, tá? Essa é a minha sugestão
do pão de mel econômico. Se vocês observaram que não entrou ovo, não entrou fermento, muito prático, uma massa de bolo, só tomar cuidado de meia forminha, senão ele vai transbordar na hora de começar a assar. Quero dizer para vocês, minhas colegas, que esse é meu primeiro vídeo. Eu vou postar essa semana e eu quero ver o que vocês acharam. Então eu vou colocar uma receita por semana, tá? Qualquer coisa vocês entram no meu e-mail pedindo informações. Eu vou deixar a receitinha também para que vocês não tenham dúvida. E qualquer coisa converse comigo, tá? Boa sorte a todas. Espero que vocês tenham lucro com esse pão de mel que é muito bom.